Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria trazer um ponto que é de suma importância para a prática da advocacia criminal, qual seja, questões prejudiciais. Você sabia que as questões prejudiciais elas são importantíssimas para traçarmos estratégias defensivas na nossa prática penal? Pois é. Só que, infelizmente, desde os bancos da graduação, nós não levamos muito a sério as questões prejudiciais. E aí, quando nós chegamos lá na prática propriamente dita, como advogados e advogadas, nós percebemos como as questões prejudiciais elas são importantes para nós movimentarmos o processo principal, o processo propriamente dito. Vamos lá. O que são as questões prejudiciais? De maneira bem objetiva, as questões prejudiciais são valorações jurídicas do ponto de vista penal e também do ponto de vista extrapenal que influenciam o mérito da causa, que influenciam a questão principal, o processo propriamente dito. E aí, as questões prejudiciais, elas precisam ser resolvidas para o mérito de fato ser atacado. E dependendo da situação, dependendo da análise que é trabalhada na questão prejudicial, você pode conseguir uma absolvição ou fazer com que o processo ele demore mais um pouco para que a análise seja realizada. Se você, por exemplo, não analisa ou não pede para analisar a questão prejudicial, não verifica, muitas vezes o seu paciente pode ser condenado porque simplesmente você não usou esta estratégia defensiva e deixou passar batido lá no processo propriamente dito. As questões prejudiciais elas podem ser de duas espécies. Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Por que homogêneas? Homogêneas de homo, de igual. Homogêneas porque o juiz criminal, ele mesmo, dentro da questão criminal, resolve a questão. Vamos trabalhar um exemplo aqui rapidinho para você compreender e entender esta questão. Vamos supor que um indivíduo esteja sendo acusado de roubo, tem um processo, ele é denunciado, ele vira réu no processo. Só que você, como advogado, como advogada, constata que ele tem um problema mental. E aí, você, na questão prejudicial, alega ali a insanidade dele e a consequente inimputabilidade para trazer uma estratégia de defesa e defender o seu paciente. Deu para entender? Repare que esta questão anterior, a questão prejudicial, resolvida pelo próprio juiz criminal, interferirá no mérito, no processo propriamente dito. E por que a questão prejudicial é homogênea? Porque a situação ali, do exemplo que eu acabei de falar, pode ser resolvida pelo próprio juiz criminal. Diferentemente, nós temos a questão prejudicial heterogênea, diferente. Objetivamente falando, a questão prejudicial heterogênea ela não será resolvida pelo juiz criminal, mas pelo juiz de outra competência. Vamos dar um exemplo aqui bem claro que nós colocamos nos livros e em artigos. A questão da bigamia. Vamos supor que o seu paciente esteja sendo denunciado ou fora denunciado por ser bigamia, casou lá 2 vezes. Só que, como estratégia de defesa, você, na questão prejudicial, que é heterogênea, você tenta demonstrar ou quer demonstrar que houve a anulação de um outro casamento. Quem é que vai resolver isso? O juiz criminal? É o juiz criminal que tem competência para ver essas questões de família, casamento? Claro que não. Nesse caso, é o juiz da competência civil. Por que é heterogênea? Porque ele vai precisar resolver para depois ser discutido no mérito, na questão principal, que é criminal, a situação. Deu para entender? Então, repara, se você não percebe essas coisas, se você não vislumbra essas coisas, se você não analisa essas coisas,
Evidentemente que isso vai passar batido e isso influenciará diretamente no seu paciente. Por isso que você, advogada criminalista, você que ainda está estudando, já fechando aí nos bancos da faculdade e já na boca para virar advogada criminalista, tem que ficar ligada nisso, porque essas questões influenciam diretamente no mérito. A questão prejudicial influencia diretamente no mérito. E para a questão principal, lá no processo penal, propriamente dito, ser resolvida, tem que resolver primeiro a questão prejudicial, seja homogênea, seja heterogênea. Por quê? Porque a questão principal dependerá diretamente da questão prejudicial. Deu para entender? É claro que eu falei aqui de maneira objetiva. Existem outros detalhes para nós trabalharmos, mas o intuito aqui é te provocar para você refletir justamente nas suas estratégias defensivas na prática da advocacia criminal. Por isso que nós temos aqui o nosso curso Prática na Advocacia Criminal, o link está aqui embaixo na descrição, que nós trabalhamos de maneira detida, pormenorizada, todos esses pontos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus, beijo muito grande e nunca se esqueça. Avante, sempre.